Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmão, uma boa tarde a todos. Hoje é 18/6/2023. Mais uma vez nós estamos aqui unidos. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. É o dia de nós se reunir, agradecer nosso Deus, todas as bênçãos e graças que já recebemos e que ainda havemos de receber. Nós junto com Ele hoje, nesse domingo. Hoje, nosso Senhor nos diz aqui no Santo Evangelho, Jesus chama os seus 12 discípulos e os enviou. E hoje também nós somos chamados por Deus, enviados por Ele também. Todos nós hoje também somos discípulos do Pai. Somos instrumento dele também. E somos operários do céu. Hoje o Evangelho de hoje ele está em Mateus, capítulo 9, versículo 36, o 10, 8. Jesus chamou os seus 12 discípulos e os enviou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus a multidão, compadeceu-se deles, porque estavam cansados e abatidos, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhe o poder para expulsar os espíritos maus, para curar todos os tipos de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. O primeiro é Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com a seguinte recomendação: não deveis ir aonde mora os pagãos, e nem entrar na cidade dos samaritanos. E antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsai os demônios. E de graça recebeste,
e de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, oriente nossa vida, para que um dia nós conseguimos a salvação eterna. Amém. Vemos está aí a santa palavra de Deus para nós hoje, que nos orienta nossas vidas, para que nós cada dia caminhemos no caminho de Deus. Hoje, quando nosso Senhor chama os seus discípulos, chama todos nós. Somos chamados por Deus para uma missão. Todos nós somos operários do céu. E em quem Deus confia? É naquele que crê, que diz: eu creio, eu amo, eu sigo a Jesus. Ele acredita nesse povo. E são os discípulos dele. Quem ele chama? Nós. Então, o Senhor dá um exemplo, ele diz que chamou os discípulos. Ele viu aquela grande multidão, cansados, abatidos, como ovelhas que não tinham pastor. Então, nosso Senhor chamou o seu discípulo. Porque ele teve compaixão desse povo. Essa multidão de gente hoje estão caminhando para um lado, para outro. Ainda não encontraram o caminho de Deus. Por isso estão vagando, tudo cansado e tudo abatido. Atrás de um incentivo e de uma direção certa para eles. E nosso Senhor achou que o discípulo podia direcionar este povo ao caminho dele. E nós também hoje somos chamados, que acreditamos, que amamos a Deus. Nós sabemos quanto Deus é para nós. Que Ele é Pai, que Ele nos salva, que Ele é tudo e tudo em nossa vida e que Ele é o maior bem em nossa vida. É em quem nós podemos crer e sustentar. É quem nos sustenta nós. É Ele. É que nós temos Ele como o maior bem em nossa vida. Nós devemos levar para o irmão que não tem conhecimento da sua palavra, que estão sem rumo, sem direção. Esse povo precisa, estão à procura de um incentivo para tomar a direção certa. E para isso precisou dos discípulos na época e hoje precisa de nós. Por isso nosso Senhor disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucas pessoas. Ninguém hoje quer mais, ninguém hoje quer rezar, ninguém hoje quer escutar a palavra de Deus. Ninguém hoje quer compromisso na igreja, na sua comunidade, no seu trabalho. Ninguém quer hoje. Por isso nosso Senhor pediu aos seus discípulos e hoje pede a cada um de nós que nós peça o dono da mesa que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós temos que pedir a Deus por aquelas pessoas que nós conheçamos, que saíram dos seus compromissos da igreja, das suas comunidades, das suas casas, das suas famílias. Eles entraram, fizeram promessa e depois saíram. E nosso Senhor quer que nós vamos atrás à procura dessas pessoas, porque eles são batizados. Eles têm tudo para mudar a sua história,
a sua vida, o seu caminho. Que não deixe nenhum se perder, que estão se perdendo. E nós que acreditamos, que amamos a Deus, nosso Senhor nos pede que vamos à procura deles, daqueles que estão sem direção. Incentivar eles e dizer para eles o que Deus é para nós e o que é para eles. Que Deus pode renovar a vida de qualquer um, a história de qualquer um. E nos conduzir no caminho dele, no caminho certo, na direção certa. O mundo está precisando de pessoas que compreendam, que têm conhecimento do amor do Pai, da sua palavra, dos seus ensinamentos, para incentivar o outro, para direcionar o outro no caminho de Deus. É isso que o mundo hoje está precisando. A falta de amor, a falta de escutar a palavra de Deus está grande. A falta de oração está grande. Então, aqueles que estão no caminho do Pai, que reconhecem que é o sentido da nossa vida, que é o maior bem em nossa vida, leve o seu irmão. Vamos pedir a nosso Deus por todas essas pessoas que afastaram de Deus. Rezar por eles, para que eles voltem. Que eles tenham vontade de voltar novamente à sua missão que o Senhor nos deu a eles. Que eles estavam em missão e saíram, desprezaram. Estão se perdendo. Muitos entraram e abandonaram. E muitos ainda são batizados e não entraram ainda. Precisamos de muita oração para a colheita de nosso Deus. Nosso Senhor disse para o discípulo, e hoje diz para cada um de nós. Todos nós estamos chamados. Então, outra expressão que nosso Senhor disse, que Ele recomenda a nós. Recomendação a eles na época e hoje também a nós. Não deveis ir aonde mora os pagãos. Por que nosso Senhor diz isso? Não deveis ir onde é os pagãos. Porque são pagãos. Não são batizados. Nosso Senhor nos disse isso para nós. Mas ide logo antes à casa das ovelhas perdidas. Que são essas que já entraram, já sentiram o gosto do amor do Pai, da presença do Pai e se afastaram. Estão se perdendo. Então nosso Senhor nos pede, vamos antes essas pessoas que estão se perdendo. Porque eles são batizados. E quando você é batizado, você passou a ser filho de Deus, ser um herdeiro do céu e ser um membro da igreja. E passou a cumprir esta missão de evangelizar, de direcionar os outros no caminho de Deus. E diante as ovelhas perdidas. E nós conheçamos todas as pessoas das nossas comunidades que já entraram e abandonaram a igreja, deixaram de ouvir a palavra de Deus, se afastaram, estão se perdendo. Nosso Senhor nos pede, não deixe, antes vão essas ovelhas que estão perdidas. Estão se perdendo e também aquelas que se acham que estão perdidas. Com a misericórdia de Deus, ninguém vai se perder e nem ninguém está perdido. Porque Deus é misericordioso, nos ama a todos e quer todos para junto de dele. Mas para isso ele precisa dos operários
do céu que somos nós. Incentivar o outro. Levar a Deus aquele irmão que não tem conhecimento. Para que ele saiba que com Deus nós temos tudo. E venceremos todo aquele mal que venha contra nós. Nosso Senhor nos disse: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje todos nós somos esses Israel. E nosso Senhor nos convida ainda: em vosso caminho anuncie o reino do céu que está próximo. Anunciar para o irmão que o reino do céu está próximo de cada um de nós. Está dentro de cada um de nós. No momento que nós se desenvolvem a fazer o bem. Quando você aconselha o irmão, nunca aconselhou o irmão. Se hoje você diz: meu irmão está no caminho errado, eu vou aconselhar meu irmão para que ele saia do caminho errado. Isso é o reino de Deus se desenvolvendo em sua vida. Eu não vou à missa, hoje eu vou. Eu não sei rezar, eu vou procurar rezar. Nunca fui o catecismo, eu vou o catecismo. Não sou batizado, vou procurar me batizar. Não sou crismado, já estou de idade, eu vou me crismar. Isto é o reino de Deus se desenvolvendo dentro de cada um de nós. Está dentro de nós o reino do céu. Cada vez que procuramos fazer o bem, o reino de Deus está se desenvolvendo dentro de nós, nas nossas vidas. E o mal vai se afastando de nós. Nós vamos se aproximando cada vez mais do bem, que é Deus. E do céu. Nosso Senhor disse também: curai os doentes, ressuscitai os mortos. Nosso Senhor disse para os discípulos e disse para nós também: façamos isso. Curai os doentes, viu que nós podemos ajudar a pessoa que está doente. Que às vezes não só doente físico, mas também a falta de espiritualidade na vida. Podemos ajudar nosso irmão com o incentivo da palavra de Deus, em oração. Nós só disse aqui: ressuscitar os mortos. Lembremos também que também nós morremos. E que os outros também precisamos de quem ressuscite nós também. Purificar os leprosos. Quem que é isso, purificar um leproso? Você zelar um cristão doente, ajudar o outro a zelar por um cristão que está doente. Purificar ele, deixar ele limpo. É a nossa missão também. Expulsar os demônios. Nós só deu todo o poder aos discípulos. Dele também dá a nós também. Deu este poder de expulsar os demônios. Muitas pessoas convidam a gente: vem na nossa casa, faz uma oração na nossa casa, estamos sendo atormentados. Leva uma água benta, às vezes chama o padre vai. Chama o ministro também, ele vai, faz uma oração. Joga água benta, faz aquela oração naquela casa. Benze aquele povo na casa, benze a casa. Nosso Senhor deu poder a cada um de si de expulsar os demônios. Expulsarem os demônios. Deu todo o poder a cada um cristão que vive com ele, unido a ele e no amor dele, na caridade do Pai. O Senhor disse hoje que de graça, Ele deu tudo a nós de graça, temos tudo de graça. E foi Ele que nos deu essa graça, esse poder de ajudar, de servir o outro, tanto em oração como em oração e ação e caridade. Tu recebeste
recebeste de graça. Nosso Senhor disse, de graça recebeste e de graça devemos dar a nossos irmãos que precisam. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vem nos orientar a nós, nos ensinar a nós como nós caminhar nesse mundo, como seus instrumentos, seus mensageiros e discípulos do meu Pai. Que Deus abençoe a cada de nós, nos ajude a nós sempre a caminhar neste mundo conforme a vontade dEle. Ele nos ajude, nos ensina a nós a cada dia. O Senhor nos diz que nós somos chamados hoje, chama nós a cada um de nós, pelo nome e para uma missão. Você pode falar assim, não quero sofrer nesse mundo, quero morrer, mas não morre. Só morre na hora, porque nós temos uma missão na terra ainda para cumprir. Deus chama, mas enquanto não, nós pedimos, Ele não atende. Porque nós só vamos na hora certa, quando nós terminarmos a missão que nós temos na terra. Chama nós pelo nome e para uma missão. Qual a sua missão? Tem uma pergunta, qual a sua missão? Aqui nós se pergunta, qual a missão nós estamos cumprindo nessa terra, que Deus nos deu a nós, através do dom que Ele deu a nós. Qual a sua missão? Hoje nós se pergunta, qual missão nós estamos cumprindo nesta terra? A que Deus nos deu a cada um de nós. Nós se pergunta hoje. Se não estamos cumprindo a nossa missão, da maneira que Deus nos trouxe nós, colocou neste mundo, e deu a nós o dom, procuramos cumprir a nossa missão. Como cristão, como discípulo dele, como instrumento do Pai. Chama pelo nome para uma missão. Qual é a sua missão hoje? Jesus pergunta. Jesus enviou para qual uma tarefa neste mundo. Nós estamos nesse mundo enviado por Ele para uma tarefa e missão. E não podemos nos esquivar, se desviar da nossa missão, da nossa tarefa de cumprir esse mundo. Não podemos. O nosso Deus espera pela nossa resposta. Que ela seja sim e um sim amoroso, com amor. Cumprimos a nossa missão, a nossa tarefa nesse mundo com muito amor e alegria e agradecimentos a Deus. Porque é graça nós viver neste mundo e cumprir nossa missão que Ele nos dá. Que Deus abençoe nós e nos ajude a nós cumprir a nossa missão, como Ele nos quer. Por isso, irmãos fortalecidos da missão sacerdotal hoje, recebida do batismo, apresentemos diante do coração do Pai, como nossas preces, pedindo e pedidos. Senhor, socorrei nós e salvai-nos. Senhor, dai força e perseverança ao Papa, ao nosso arcebispo, aos ministros ordenados e aos agentes de pastorais de nossa igreja local, para que possam servir ao Evangelho com entusiasmo
e alegria, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Dai-nos o vosso Espírito Santo, para que nos ilumine e guie na missão, confiado a cada um de nós, para a construção do vosso reino neste mundo, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Fortalecei-nos por esta celebração, em memória do vosso Filho ressuscitado, que está em nosso meio, nós vos pedimos. Senhor, socorrei e salvai-nos. Senhor da vida e pastor do rebanho, ouve as preces da vossa igreja e enviai sempre mais operário para a vossa obra, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então está aí, meus irmãos, a Santa Palavra de Deus hoje. Está sendo anunciada. Não é no chão, é no nosso coração, na nossa mente. E ela não sai se não dá o fruto. Tenho certeza que Deus vai nos trabalhar em nós. Por onde esse vídeo vai passando, e fazendo de nós aquele melhor que nós queremos ser e o melhor que Ele quer que nós seja para Ele. Nosso Deus vai nos dar essa graça a cada um de nós. Tá bom, meu irmão? Com a bênção nós estamos juntos, lendo a palavra do Santo Deus, nosso Deus e nosso Salvador. Então quero pedir ao nosso Deus, intercessão de Nossa Senhora, que abençoe a cada um de nós, nos dê a graça da alegria de viver e servir a Ele, como os bons missionários de nosso Deus. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.